Olá! Bem-vindos! Este é o primeiro episódio do Coisas para Miúdos. Na verdade, este é o Coisas para Miúdos Pro. Pro porquê? Porque é dirigido aos colegas, portanto, nós somos psicólogas, vamos falar sobre materiais ao longo deste programa. Eu sou a Natália Marques, sou psicóloga clínica e, em termos de trabalho com a população mais jovem, com pais, não exclusivamente, mas maioritariamente. E, portanto, achamos que era muito importante fazermos estas partilhas com os materiais que nós utilizamos no dia-a-dia em contexto de terapia. E eu sou a Vanessa Neves, sou também psicóloga, sou psicóloga educacional, trabalho há muitos anos com crianças e jovens, nomeadamente com dificuldades de aprendizagem ou com necessidades educativas especiais, e aqui em conversa com a Natália, não é? Nós que trabalhamos muito em comum com a mesma faixa etária, mas em áreas de intervenção bastante diferentes, chegámos aqui a um ponto comum, não é? Que não é só exclusivo, na verdade, dos psicólogos, não é? Não, mas não é. Chegámos aqui a um ponto comum de intervenção em psicologia, que utilizamos materiais muito semelhantes às vezes, não é? É verdade. Com focos muito diferentes. A ideia vai ser apresentar, por um lado, o mesmo material, mas com perspectivas diferentes, quer dizer, quer na ótica da psicologia clínica, quer na ótica da psicologia educacional, mas eventualmente, ao longo do tempo, vamos começar a apresentar materiais diferentes, porque na verdade alguns cruzam-se, outros não, mas a ideia é diversificar e para quem estiver aí desse lado a ver, acabar por ficar aqui com um maior conhecimento. Pronto. Isto é uma conversa para vocês, mas com o nosso entusiasmo, ok? E, para isso, nós vamos começar por mostrar o nosso material, certo? O que é que será que nós trouxemos hoje na nossa mala? Não, obrigada. Vamos tirar aqui a mala. O que trazemos nós aqui? Trazemos algo, não é, que acho que é frequentemente utilizado por diversos colegas, não é? É verdade, é verdade. Trazemos o Uno. É verdade, o Uno. E, para ser honesta, a primeira vez que eu vi um Uno no consultório, quer dizer, isto não era uma coisa que me lembro de ter aprendido na faculdade, mas quando eu vi um Uno pensei para mim, porquê é que eu tenho um Uno no consultório? Claro que rapidamente fez-me sentido, não é? E consegui logo, no imediato, perceber quais é que eram as potencialidades de uma coisa tão comum, de um jogo tão comum, de uma coisa que rapidamente, em idades, portanto, logo desde muito cedo, que nós começamos a aprender a jogar Uno e ao longo destes anos que faço a prática, cada vez mais percebo a potencialidade deste jogo. E em conversa com a Vanessa, ainda percebi mais que era muito mais além daquilo que eu inicialmente achava, não é? Porque ela, quando eu partilho isto, ela diz-me, mas olha, eu utilizo e é verdade, não é? Pronto. Tantas vezes. E porquê? O teu não é igual ao meu. Eles são diferentes e eu vou explicar, porque não é porque eles não têm as mesmas funcionalidades, sim, exatamente. Em termos de jogo é igual. O meu Uno, as cartas são de plástico. Quem as criou certamente não pensou em intervenção em psicologia, deve ter pensado que seria bom levar para a praia e para a piscina. Também tem este efeito. Também Portanto, sim, e não se estragam, não é? Não porque as cartas são de cartão normalmente. Mas o que me levou a comprar este Uno tem mesmo a ver com a população com que eu trabalho e com que eu intervenho. E nós, em conversa sobre isto, que chegámos mesmo a esta conclusão, não é? Porquê é que eu tenho um Uno de plástico e porquê é que eu uso um Uno de plástico? Porque, tal como eu referi, eu intervenho essencialmente com crianças com dificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de patologia, de comprometimento a nível de desenvolvimento e, portanto, são fáceis de manusear, não é? Não há o risco de se dobrarem tão facilmente como as de cartão, não há o risco de se sujarem, não é pouco frequente
porem as cartas na boca, e então esta é uma forma delas se manterem sempre impecáveis, mas facilitar o trabalho. É verdade, sabes que, não estas em particular, mas eu tenho cartas de outros materiais que têm as pontas ruídas, não é? Que é aquele momento em que estamos completamente com o foco no outro lado, porque, não é? Na verdade, as minhas cartas até foram ruídas em contexto de aula de educação emocional, que é outro contexto onde eu trabalho, onde nós desenvolvemos competências socioemocionais, e pronto, e quando eu dou por mim já tenho tipo os bicos ruídos, e pronto, e de facto isto acontece principalmente em contextos como a Vanessa trabalha, que ainda há esta maior tendência para não se ter em conta esta norma de não roer o material. E são mais fáceis para manusear, e notar também que muitas vezes eu intervenho, nós vamos falar também em que contexto é que nós utilizamos o UNO, mas eu intervenho muitas vezes, e isto serve também para os colegas que intervêm nestes contextos, com crianças que têm dificuldades ao nível da motricidade fina e ao nível do manuseamento das peças, e portanto é mais fácil de manusear uma carta de plástico do que uma carta de cartão. Mas na verdade nós nem sempre, todas as vezes pegamos num Uno quando estamos com uma criança à frente é para jogar Uno, não é? Quer dizer, exatamente. Muitas vezes também é, porque é um jogo muito facilitador neste sentido de criar relação. Exatamente. E aqui deixa a Nathalie para explorar este lado, mas nem sempre é para jogar. Mas agora, falando aqui na relação... Sim, pronto. De facto, por ser um jogo que, por norma, os miúdos acabam já por conhecer, acaba por ser muito mais fácil para estabelecermos a relação inicial. Claro que não é só este o objetivo, não é só o de iniciar a relação terapêutica, é também, no meu caso, eu utilizo para trabalhar, imaginem, questões ao nível de autoestima. Se eu tenho uma criança que eu percebo que existem aqui várias fragilidades, o UNO, e deixar, por exemplo, que ela ganhe o UNO, pode ser uma forma de aumentar aqui o seu conceito também ao nível do jogo, em que ela percebe que é competente, que ela conseguiu. Claro que o objetivo, normalmente no jogo, é deixar que o melhor jogador ou que a sorte faça o seu papel, mas de facto nestes contextos em que temos crianças fragilizadas é importante também deixar perceber o que é a vitória, e isto acaba também por promover a motivação, não é? Quando elas percebem que a sua capacidade é ainda maior do que aquela que elas já conheciam, elas acabam por perceber que têm mais competências, quer ali, quer noutros campos. E podem depois, porque isto faz parte de muitas casas, levar para o seu contexto familiar, levar para o seu contexto com os pares, em casa, na escola, e elas próprias terem esta oportunidade de dar a conhecer. Outra questão também é o oposto, que é crianças que têm aqui uma atitude mais desafiadora, que têm já aqui maior altivez, e percebemos que essa altivez possa criar algum conflito na relação com o outro. Nós, claro que isto não é muito fácil no sentido em que nós nem sempre conseguimos controlar, mas podemos tentar fazer de maneira a que ganhemos. E esta questão depois de terem que lidar com a frustração, lidar com o facto de eles não terem sido os melhores, faz com que possamos também trabalhar estas questões. E também podemos também perceber aqui questões que também se cruzam com a Vanessa, que é também a questão realmente de manusear as cartas, como é que eles conseguem... Tem uma coisa muito simples, que é quando nós perguntamos quem é que começa. E nós aí percebemos logo qual é que é a tendência. Se depois eles também têm a capacidade de perceber que o mais justo é ser um a começar e depois o outro, portanto trabalhamos logo aqui algumas competências ao nível social que remetem para o conflito e para a gestão do conflito, não é? Desculpa, Roberto, mas por causa destas competências sociais eu ia dar este exemplo há pouco, porque nós não usamos o UNO só em contexto de um para um, não é? E é uma das... Quanto a mim, uma das melhores ferramentas quando nós temos um grupo a trabalhar competências sociais. Portanto, quando temos um grupo em que há esta necessidade, é um desbloqueador automático, não é? Porque é um jogo que é do conhecimento dos miúdos todos e eles automaticamente envolvem-se. E aqui nós conseguimos trabalhar
muitas destas questões, não é, ao nível das competências pessoais e sociais. E, portanto, fazendo aqui o reforço que não é só de um para um, mas também contamos em contexto de grupo. E voltando também, pegando também naquilo que estavas a dizer, é um jogo que facilmente levam para casa, até porque muitas vezes as pessoas já lá está em casa, não é? É frequente as famílias questionarem-nos, não é? Quando, o que é que podem trabalhar em casa, como é que podem transportar para casa estas competências todas terapêuticas e de desenvolvimento infantil, não é? Que muitas vezes trabalham em contexto clínico ou terapêutico ou mesmo a nível escolar. E o Uno é um bom exemplo, para já porque a maior parte das casas tem um baralho de Uno e que se não tiver é um material de fácil arranjo. Nós estamos a falar de um produto de apoio que custa imenso dinheiro e que seja difícil. Facilmente. E fácil de encontrar, não é? Porque em qualquer supermercado, sim, em qualquer loja, não é? Por exemplo, o meu até foi extremamente baratinho, e portanto em qualquer loja. Já agora, fazendo só aqui um parênteses, até há versões novas. A minha filha tem um Uno com as princesas. Pois é. E ele tem com super-heróis quaisquer. Portanto, já há diversas versões que dá que os miúdos também se envolvam. Mas reforçando que esta é uma pergunta muito constante, recebes certamente, os colegas recebem certamente, como é que eu em casa posso fazer? E nós às vezes temos que pôr os livros teóricos e a nossa teoria que recebemos e que tão importante é para a nossa prática, mas pensar que nós temos que contextualizar, não é? E contextualizando este é um bom exemplo. E aqui à medida que fomos explorando, a Natália já explorou aqui algumas áreas que são desenvolvidas em contexto terapêutico, quando ela está com os seus clientes, mas eu tenho exatamente a mesma... Tem uma série de características que vos posso apresentar no Uno em contexto educacional. Por exemplo, quando nós queremos trabalhar com crianças mais pequenas, as cores, os números, a categorização, pôr os iguais, fazer uma sequência, sequenciar os números, ou põe agora do verde, depois o azul e depois o amarelo, treinar a memória. E isto são tudo tarefas também que levam a que nós trabalhemos a manutenção da atenção e da concentração. E isto é uma coisa que é óbvio que eu preparo enquanto profissional, preparo a pensar nestas características todas, mas que eu facilmente, não é, transfiro para as famílias, para terem um momento em família agradável e estão a trabalhar estas questões de igual forma. E mesmo para a própria criança, não é? Portanto, a maneira como ela percepciona o processo terapêutico é realmente num contexto lúdico. Não é? Portanto, é algo que ela realmente se sente confortável porque ela está familiarizada com este jogo, não é? E eu agora até me lembrava de outro pormenor. Claro que o Uno tem regras, mas nós já sabemos que ao longo desses anos todos o Uno tem sofrido algumas alterações de pessoa para pessoa. E a questão uma das coisas que me acontece é saber se quando o Uno, quando temos que ir buscar a carta, se é para ir buscar até conseguir aquela que precisamos ou se é só para tirar uma. E isto acontece-me com frequência porque há uns miúdos que jogam de uma maneira, há outras crianças que jogam de outra. Só este aspecto de nós perguntarmos à criança de que forma é que ela costuma jogar, de que forma é que ela conhece as regras, faz com que estejamos a valorizar o conhecimento dela, a empoderar aquilo que são os conhecimentos, aquilo que são o que é do mundo dela, não é? E vejam, num jogo tão simples, tão acessível, tão acessível financeiramente e a nível de compra, não é? E fisicamente, que se encontra em qualquer lado, que mesmo para os terapeutas, que nós já sabemos que quando estamos a montar um projeto de terapia, há um grande investimento financeiro a nível dos materiais, mas podemos começar com algo tão simples quanto este. E, reparem, mesmo que tenham de fazer esta intervenção ao domicílio, em que temos que carregar connosco o material, portanto, vai na nossa malinha e lá vamos nós. Isto é super prático e é que acontece frequentemente, na verdade. Eu ando sempre com os meus materiais atrás, não é? E a verdade é que coisinhas destas, não é? Que são tão práticas e nós temos aqui o início de uma relação excelente, não é? Porque facilita imenso e, na verdade, facilita
há pouco a Natália dizia, e eu reforço, tenho a certeza que os colegas também concordam, o facto de nós estarmos neste ambiente de brincadeira e de jogo, não é? Tira o peso formal de estou com a psicóloga, ou vou à psicóloga, ou vou fazer terapia, ou vou trabalhar. Não, eles vão brincar. Estão a trabalhar imensas competências, não é? Que nem sequer lhes passa pela cabeça, mas a verdade é que para eles estão a brincar. Exatamente. E esta poderia ser outra discussão, mas não é para aqui, para a coisa. Mas é verdade que através da brincadeira o desenvolvimento infantil é muito mais potenciado, não é? E o processo terapêutico também é muito mais potenciado. Uma coisa que podem sempre, às vezes acontece, as crianças chegam a casa e dizem: eu estive a jogar Uno. E os pais começam a questionar: então, mas tu vais à psicóloga para jogar Uno? Pronto. Isto também é importante explicar-se, se forem questionados, que isto é só uma das ferramentas que nós utilizamos para fazer o processo, para haver esta relação com a criança. Mas olha, e pegando aí, não é? Por isso é que é importante conversar com as famílias e eles poderem transferir para a sua casa a continuidade do processo, não é? Porque se nós explicarmos que estamos a usar isto para trabalhar estas competências e conseguimos isto, e até sugerimos, joguem em casa. Exatamente. Nenhuma família se vai importar de jogar Uno em casa ou de ter uma brincadeira em casa, não é? E, portanto, mas se eles perceberem, obviamente que nós olhamos para um conjunto de cartas Uno e nós estamos a ver a potencialidade gigante que podemos trabalhar aqui, não é? E claro que as famílias o vão ver, é um jogo e que tem regras e vamos jogar as cartas. Se nós explicarmos, temos ali o que é essencial para qualquer processo de intervenção entre as famílias, com crianças, não é? E é para isto que estamos a falar, não é? Crianças jovens, de uma forma jovens, não é? Mas é óbvio que nós temos que ter as famílias a trabalhar em conjunto connosco, não é? Portanto, é essencial. Se eles percebem, perfeito. Sabes, e olhar para as tuas cartas, estava aqui a pensar, é verão, o processo terapêutico abrandou, não é? Porque nós já sabemos que o período de férias acaba por interromper muitas vezes o acompanhamento, mas isto põe na mala de viagem. Pode ir na mala de viagem. Não é? Sim. E podemos estar na não precisa praia. Ser este em específico plástico, sim, mas sim, facilita, porque assim eu não vou fazer publicidade porque já nem esqueci onde é que as comprei, na verdade. Sim, mas eu já as vi à venda. Portanto, depois podemos conversar, podemos ir partilhando os sítios onde adquirimos o material. Mas sim, uma pesquisa rápida também e não só. Um H2O. Outra coisa que também podem sempre fazer, nós temos um e-mail que vamos disponibilizar aqui no vídeo. Aqui no Coisas para Miúdos damos respostas àquilo que precisarem, ok? E para nós é extremamente importante esta partilha, não é? E receber também partilhas. Exatamente, portanto podem sempre deixar comentários. E vai enriquecer-nos imenso, porque de facto nós estamos a partilhar aquilo que até agora experienciámos e se calhar até nem dissemos tudo e eventualmente devemos partilhar mais se assim for possível, e vai ser possível. Mas escrevam nos comentários, mas escrevam. Nós podemos discutir também. Exatamente, porque o vosso contributo, o nosso não é fixo, não é? Portanto, o vosso contributo é extremamente importante e a partilha. Não é? A partilha, sim. Partilhem o vídeo também, não é? Com os colegas, até eventualmente com as famílias, se bem que este é muito focado, será sempre focado a colegas nossos. Exatamente. Mas partilhem se acharem interessante, porque é uma forma de nós irmos conversando também sobre estas questões de intervenção e de facilitadores, às vezes, de trabalho em psicologia. E, aproveitando esta ponte em relação à partilha, também queremos deixar a informação, a partilha, passando aqui a redundância, mas nós temos um grupo de intervisão. Este grupo de intervisão está aberto a qualquer técnico, portanto, a qualquer psicólogo, seja de que área for. Estaremos aqui para responder em duas visões diferentes, o que para nós é o mais importante aqui, que é esta partilha de áreas que não são tão distintas quanto isso, mas que têm as suas particularidades, mas que são extremamente importantes quando olhamos na ótica global de uma criança e de uma família, seja um contexto mais no âmbito emocional, relacional, educacional. Sim, e esta partilha, reforçando novamente aqui o grupo de intervisão,
que é que também para nós é tão relevante? Não só para as áreas serem diferentes, não é? Mas a verdade é que não são poucas as vezes em que nós estamos a intervir e a necessidade da criança vai para vários pontos. Exatamente. E muitas vezes esta criança e esta família não vai ter capacidade de pagar todos os pontos que são necessários. Portanto, será eventualmente necessário priorizar, mas se o técnico que está à frente, se o psicólogo que estiver à frente, estiver em grupo de partilha, vai receber também muito feedback e muitas técnicas e táticas para poder chegar aos pontos que todos são necessários. E certamente isto já te aconteceu, já me aconteceu, acontece com os colegas, chegar uma criança à nossa intervenção, que também precisa aqui de uma intervenção mais específica, eventualmente de clínica, mas o essencial, como é na parte educacional, eu vou ter de ser capaz de dar esta resposta. E a minha obrigação é procurar colegas. E não é preciso ir muito longe. Aconteceu-me recentemente. A pessoa estava a fazer uma pergunta, apresentou-me uma série de questões que de facto são da área clínica e acrescenta um pormenor e eu digo, olha, esse pormenor se calhar vou perguntar à Vanessa, porque isso é mais do âmbito de trabalho dela. E é isto, não é? E também nós, enquanto técnicos, temos de ser capazes de dizer esta é uma limitação para mim, mas é a área de especialidade de um outro colega. E daí esta parceria, não é? E é isto que nós queremos apresentar cada vez mais. Esta parceria faz tudo. Desejamos mesmo que os colegas façam o mesmo. Exatamente. Nós desejamos mesmo que cada vez mais os psicólogos se reúnam e se unam e possam partilhar experiências e práticas para cada um de nós desempenhar o melhor trabalho possível. Não é? Portanto, não somos pecinhas independentes, somos pecinhas a jogar no mesmo tabuleiro. É verdade. Ao longo dos próximos tempos... tabuleiro? Ao longo dos próximos meses vamos estar também a preparar formações neste âmbito e ainda com data por definir, mas acompanhem e nós eventualmente, quando for a altura certa, faremos com certeza chegar a essa informação, não é verdade? Sim. E tem através das várias plataformas, não é? Portanto, do YouTube, nas nossas páginas pessoais, portanto nós andaremos a partilhar esta informação toda. É verdade. Partilhem também, se acharem que é interessante, novamente partilhem também. E cá nos encontramos. Até uma próxima então.